Neste terceiro e último bloco, vamos discutir quais são os desafios para transformar leis em realidade. Professora Miriam Guebert, dentro desta nossa reflexão sobre transformar em realidade a inclusão, eu gostaria de saber quais são os caminhos possíveis. Nós temos diferentes caminhos e diferentes possibilidades para buscar com que esse sistema todo educacional se modifique. Então, o primeiro deles, né, é a mudança cultural. E para isso, nós precisamos divulgar, precisamos ter a informação e formar as pessoas nesta perspectiva educacional. Então, ao formar, nós estamos construindo uma cultura e essa cultura vai ser reproduzida. A formação de professores é uma possibilidade, um caminho essencial, né? É um dos recursos fundamentais para a mudança dessa cultura e dessa concepção. A outra seria os serviços específicos de apoio, as redes de apoio que nós chamamos, né, para todo o sistema educacional, desde a educação infantil ao ensino superior. E daí nós vamos ter um leque de serviços. Então, as secretarias municipais, os conselhos de educação, os serviços específicos, né? Então, no Paraná nós temos os centros de atendimento especializado, o centro de apoio à pessoa com necessidades educativas especiais, as ONGs, diferentes órgãos que possibilitam os serviços. Classe especial, sala de recurso, as próprias classes, escolas especializadas, as clínicas de atendimento inter e multidisciplinares. Então, os caminhos são vários caminhos. O que é importante a gente pensar? Que todos esses caminhos devem estar voltados à necessidade desse sujeito que está em processo de inclusão. E aí, o processo para a formação. Então, principais, assim, no meu ponto de vista, a formação dos professores, esclarecimentos dos centros de atendimento e os serviços de apoio, né, a rede de apoio, a orientação à família, porque essa família precisa saber o que, o como e o porquê vai ser feito tais intervenções e que tipo de serviço é necessário, como que é feito a construção do currículo adaptado, que também é uma forma de estar favorecendo esse processo de formação desse sujeito. E, por último, acredito eu que são as próprias políticas, né? Isso vai se dar com essa mudança de concepção que parte, então, do entendimento das pessoas e da sociedade, né? Família, escola e governo, que definem aí as linhas que vão favorecer aí essa mudança toda, né? Eu acredito que seja por aí. Então vamos conhecer um pouco mais um tipo de serviço que é o CANE, o Centro de Atendimento às Necessidades Especiais de Curitiba, que é um serviço facilitador da inclusão. Vamos lá. Bom, a Secretaria Municipal de Educação, o grande compromisso é com a qualidade do ensino. E com o advento da educação inclusiva, essa responsabilidade dobrou. Porque os nossos professores, eles têm que ser instrumentalizados e orientados para atender melhor as crianças em processo de inclusão no ensino regular. Todos nós sabemos que ainda este preparo nas instituições especializadas, nas formações, ele é muito amplo e ele é muito vago. A gente vai aprender mesmo na prática. Então, a Secretaria Municipal de Educação tem dentro dela a Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais, que possui uma equipe itinerante, um representante por núcleo, que é dentro da Gerência de Apoio à Inclusão, e esse profissional dá todo o apoio às escolas na construção dos currículos adaptados para as crianças com deficiência em processo de inclusão. Essa orientação é dada e é feita com uma equipe de profissionais no qual nós denominamos rede de apoio. Então, a rede de apoio digamos assim, é um grupo fundamental no processo de inclusão de toda e qualquer deficiência. Então, essa rede de apoio é composta de um profissional daqui da nossa secretaria, mais específico da coordenadoria, um profissional do núcleo, ou seja, o pedagogo, que nas nossas regionais possui, cada regional, um pedagogo que atende um núcleo de escolas, o professor, a equipe técnica e pedagógica da escola, a instituição especializada que atende essa criança e a família. A educação inclusiva, ela veio, digamos assim, mexer um pouquinho com toda a reestruturação da escola. Para você atender uma criança em processo de inclusão no ensino regular,
ele requer toda uma reestruturação dessa escola. E é como um todo. Todos participam desse processo, porque todos os alunos são de todos os professores. E essa consciência é digamos assim, ainda a gente está conquistando, porque a inclusão, a educação inclusiva é um processo de construção, né? É um processo de construção da escola, da sociedade como um todo. Então, todos têm que ter a sua coparticipação nesse processo. Então, a construção de uma educação inclusiva e, consequentemente, uma adaptação curricular, a escola sozinha, ela tem que ter um apoio. Então, por que da instituição especializada que atende essa criança? Porque a instituição conhece essa criança desde pequeno, ou conhece a fundo outros aspectos que possam vir a contribuir na construção desse currículo. Então, cada profissional vai dar a sua contribuição e, principalmente, a família vai ter a sua participação nesse processo, né? Então, essa rede de apoio é constituída. Por exemplo, chega uma criança com uma determinada deficiência na escola. A escola comunica ao núcleo e nós entramos nesse circuito. Nós vamos até a escola. Nós verificamos se essa criança precisa de uma adaptação de grande porte ou uma adaptação de pequeno porte. A de grande porte seriam as adaptações arquitetônicas. Rampa, banheiro adaptado, recursos, né, materiais, né, adaptados, né? Então a gente faz todo esse levantamento. Tá? A criança suprida de todo esse material, de todas essas adequações, dá conta da aprendizagem? Tudo bem. Então ela segue o currículo desenvolvido com as outras crianças na escola nos mesmos circuitos. Por exemplo, nós temos crianças com paralisia cerebral, né? Ou crianças que não têm o movimento das mãos. Então essas crianças não usam o lápis, elas usam o teclado e um capacete com uma ponteira. Nós temos crianças que, a partir dessa adaptação desse material, desses recursos, deram conta da aprendizagem. Então, enquanto os outros utilizam lápis para anotar, ele utiliza o computador com a ponteira. Então, essa criança está tranquilo, nós continuamos no acompanhamento. Outra coisa, se essa criança, dentro da sala de aula, necessitar de um atendimento mais individualizado, essa mesma equipe, tá, diante da demanda da região, estuda uma possível redução de vagas nessa turma, para esse professor dar um atendimento mais individualizado e específico a essa criança. Então, por exemplo, se nós vamos lá nessa sala, essa criança, ela demanda um atendimento mais individual, mais próximo, né? Então a gente pergunta, como é que é a turma? Primeiro, como é a demanda de matrículas nessa escola? Porque nós não podemos incluir um e excluir 4 ou 5. Se nós falamos em educação inclusiva, nós falamos em educação inclusiva para todos, né? Então nós temos que agir com o bom senso também. Então, a matrícula, a demanda de matrículas para essa turma, para esse ano, não está muito grande, está tranquilo, tem como colocar em outras salas, né? Tudo bem. Então, nós estudamos uma redução. Quanto seria o limite que essa professora conseguiria atender para dar um atendimento importante e mais próximo àquela criança que necessita? Então, muitas vezes a redução vai de 1 até 5 alunos. Então, esse grupo define se houver necessidade, porque muitas vezes nós temos professoras excepcionais que dizem assim, não, eu dou conta, ele está incluído, ele é bem aceito na turma. Esse atendimento, nós adotamos a aprendizagem de pares também, o coleguinha do lado dá o apoio, existe o revezamento, porque vocês sabem, criança não exclui criança, né? O adulto é que exclui. Se nós tivermos assim, colocarmos numa sala, eu sempre digo, entre adultos, chegar um cego, vai demorar um certo tempo até todos começarem a interagir com essa pessoa. Se você colocar na mesma sala, sozinho, uma criança dita normal e uma criança cega, eu não dou 2 minutos para eles arrumarem uma forma de comunicação. Então a turma também é preparada para receber essa criança. E quem comanda toda essa orquestra, que eu digo assim, que a criança com deficiência numa escola regular é uma orquestra. Porque nós sempre temos várias notas que juntas dão um ritmo. E a criança especial é uma nota importante dentro desse processo, dentro desse grupo. Então a criança é bem aceita,
as crianças sabem como colaborar, respeitam, então nós temos esse processo. Então as escolas, as salas que já têm esse processo, muitas vezes a professora diz que não precisa redução. Há outros casos que o professor diz assim, não, nós precisamos reduzir para poder atender melhor essa criança. Então a gente estipula quantos alunos, até quanto vai ser o número de alunos que poderá ser matriculado naquela turma. Bom, essa ata de redução acompanha toda a vida da criança enquanto ela estiver matriculada dentro da rede municipal de ensino. Isso consta nas nossas diretrizes, bem como as adaptações curriculares. Ou seja, aquelas crianças que, a partir do momento que foram feitas todas as adaptações de grande porte, e mesmo assim a criança precisa de instrumentos diferenciados de avaliação, de seleção de conteúdos, é feita essa adaptação curricular, que é construída junto com essa rede de apoio, onde é feita a seleção dos conteúdos, a seleção das estratégias e as formas de avaliação e delimitado o período que vai ser trabalhado esse currículo. Ou seja, todos os professores da escola são envolvidos nesse processo. Cada um observa a partir não das dificuldades, mas habilidades desenvolvidas naquela criança. Porque se nós queremos trabalhar com uma educação inclusiva, nós temos que otimizar e trabalhar as competências. Todo ser humano tem uma competência, tem ali uma dificuldade e uma deficiência. Então nós partimos da habilidade que já está desenvolvida. Então cada professor é levado a observar isso daí. A partir daí e a partir dos objetivos e conteúdos daquela determinada série ou ano, é estabelecido quais os objetivos e os conteúdos que serão trabalhados naquele período, que nós sempre temos um período de 3 meses, certo? Então é traçado toda uma linha de ação no atendimento. Então o currículo adaptado eu vou trabalhar com o aluno dentro da sala de aula regular, convencional, todos os alunos vão estar tendo o mesmo conteúdo. Só que aquele aluno com deficiência em processo de inclusão vai ter uma estratégia diferenciada de acesso ao conteúdo que está sendo trabalhado. Então, o currículo adaptado, ele foi instalado para que todos os alunos sejam trabalhados no mesmo conteúdo, de acordo com suas competências e habilidades, sem precisar tirá-lo da sala de aula. Nós temos atualmente, nessa construção do currículo adaptado, nós temos 45 currículos que estão em construção. Tá? No total, nós temos, isso com dados de final de 2008, né? Nós fazemos atendimento à educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. No ensino fundamental, dentro das várias áreas de deficiência hoje, tá? Nós vamos fazer um novo levantamento agora em março, 1.010 estudantes com deficiência em processo de inclusão no ensino regular comum. Na educação infantil, nós temos 173 crianças com deficiência incluída nas nossas creches, com atendimento, com todo esse mesmo movimento de atendimento e de apoio ao professor e equipe pedagógica. E na educação de jovens e adultos, nós temos 313 jovens. Ou seja, para vocês verem que nem todos precisam de currículo adaptado, às vezes alguns de currículo, uma adaptação curricular de grande porte e de pequeno porte. Estão chegando novas crianças com deficiência e nós já temos um chamamento para atender essas escolas que possivelmente esse número, este ano, será aumentado e muito. Então, essa adaptação curricular é acompanhada por essa equipe. Então, ao final de 3 meses, essa equipe se reúne, faz uma avaliação, é feito um documento e faz um novo planejamento para mais de 3 meses a partir do progresso e desenvolvimento daquela criança. Então, ele é acompanhado. E todo esse planejamento, toda essa avaliação, todas essas reuniões são acompanhadas e registradas, e isso é um documento formal que fica na pasta individual da criança. Esse é o nosso trabalho. Professora Miriam, e qual é a análise que você faz desse tipo de serviço? É um serviço fundamental, né, que nós chamamos de rede de apoio, que é uma rede que vai ajudar os professores a conhecer, né, essa criança, a organizar uma intervenção adequada, ajudar a organizar o trabalho pedagógico e especificamente o currículo. Então, a adaptação curricular, que é um dos recursos possíveis para que essa criança venha aprender melhor, o CANI tem papel essencial
em fazer essa orientação, acompanhamento e planejamento, né, de todo esse trabalho pedagógico. Nós sabemos que é um setor, né, que vem contribuindo muito para que aconteça, se efetive realmente essa proposta de inclusão, não mais proposta, né, que já está acontecendo, mas esse trabalho todo de mudança de concepção, o entendimento dos princípios de igualdade, a garantia da qualidade do sistema educacional, no nosso caso aqui municipal, com esse serviço que a rede municipal vem desenvolvendo. Nós temos vários outros, né? Tem o ICMAIS, tem as ONGs, as próprias as APAES, né? Que são outros serviços que auxiliam também nesse processo, né? O que é importante a gente pensar enquanto serviço ou enquanto rede de atendimento? Que essa rede de atendimento tem que estar junto do ensino, ou estar no ensino, né? Então é para né? O ensino especial, para que se garanta realmente a sistematização e a terminalidade do ensino desses alunos com essas características diferenciadas. Então, nós podemos pensar assim, a adaptação curricular, ela vai acontecer em todos os níveis, né? Educação infantil, ensino fundamental, médio, ensino superior, para que esse aluno realmente venha a concluir os seus estudos. Então, o objetivo principal da adaptação curricular é nivelar esse aluno com os conteúdos mínimos, em conteúdos, objetivos, estratégias, procedimentos de avaliação, para que ele realmente venha ter uma vida acadêmica de sucesso. Não só acadêmica, como profissional, porque a partir do momento que ela está numa escola regular, essa criança, na sua conclusão da sua vida acadêmica, ela passa a ter um certificado diferente da escola especial. E isso faz toda a diferença no mercado de trabalho. Com certeza, mesmo porque a função social da escola é formar um cidadão crítico, reflexivo e mão de obra, né? E essa mão de obra diferente, né, da área de conhecimento, da área de conhecimento, ela vai nos remeter a uma concepção de homem, né? E esse título, né, que tanto se espera, que meu filho tem que entrar na universidade para conseguir ganhar mais. Hoje, nós sabemos que a competência técnica é muito mais evidente, vamos dizer assim, no mercado de trabalho do que propriamente a titulação. Então, quando nós falamos em adaptação curricular, em fazer com que esse sujeito tenha essa terminalidade, nós queremos formar esse sujeito inteiro, com o conteúdo elaborado, com a competência técnica, para que ele se torne útil, né? Tenha uma funcionalidade. Por que nós vamos à escola? Né? Qual é o principal objetivo da escola? Muitos pais têm nos procurado e perguntado isso, né? E a gente diz assim, olha, para que você matricula o seu filho na escola? Para que os professores... Só porque é obrigado? Não, né? Então, qual é a função dos professores lá, né? Então, é ensinar a ler, escrever, interpretar e calcular. E é isso que nós temos que fazer lá no ensino fundamental. Eu não vou matricular o meu filho só para que ele venha ter amigos. A amizade, os vínculos são consequência desse objetivo maior. Quando esse aluno entra no ensino médio ou no ensino superior, qual é o objetivo principal disso? Formar um profissional com competência técnica. O título é parte disso, as amizades faz parte disso, os namorados, as brigas e toda aquela organização que o ensino superior e o ensino médio nos passa é consequência dessas vivências. Né? E essas vivências nos remetem, então, a uma prática, a uma vida, a uma formação que vai fazer toda a diferença na nossa estrutura enquanto ser social. Né? E daí volta o conceito do pragmatismo. Isso é o conceito do pragmatismo. Durante muitos anos você trabalhou, né? Fez um trabalho extenso na APAE de São José dos Pinhais, no Paraná. Eu gostaria que você falasse dessa experiência, já que conviveu durante tantos anos, no dia a dia mesmo, né? Na sala de aula, não só de forma, né? Você não tem uma vivência só teórica, mas sim prática, né? Eu trabalhei muito tempo, né? Eu fiquei 5 anos eu entrei muito jovem na escola, né? Eu tinha apenas 15 anos. Eu fiquei 5 anos como professora em turmas diferentes, então eu trabalhei com bebês, com a estimulação precoce, trabalhei com a escolarização, que era o nível de alfabetização, trabalhei com profissionalizante, então nós preparávamos os meninos para o mercado de trabalho, meninos, né, que são homens, tinham alunos mais velhos que eu lá, né, e trabalhei
com crianças com problemas de transtornos globais de desenvolvimento, com problemas de conduta severas. Trabalhei com criança severa como professora. Aí a escola fez uma extensão e eu assumi a coordenação pedagógica desta extensão, onde o objetivo principal era trabalhar com crianças mais comprometidas, cognitivas e comportamentais, né? Então, deficiente mental moderado e severo com alteração de conduta, com alteração de comportamento. E fiquei trabalhando nessa escola, começamos aí com 23 alunos, quando eu saí de lá tinham 153 alunos. Então, houve um crescimento bastante grande. O município de São José dos Pinhais hoje tem mais de quase 200 mil habitantes, né? E é uma escola para deficientes mentais, uma escola para surdo, uma escola para cego, os centros de atendimento e as classes especiais. A rede de apoio daí é diferenciada. Para a clientela que o município tem, o serviço não atende toda a demanda. E quando eu trabalhava na escola, eu fiz de tudo um pouco, né? Porque a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ela não é só uma escola. Ela é uma mantenedora de uma rede de serviço. Um dos serviços é a escola. Eu trabalhava para a escola. Aí tem toda a parte de formação de professores, orientação à família, a questão da prevenção, a situação das políticas, né? Os projetos estaduais, os projetos nacionais e assim por diante. Nesse período que eu fiquei na escola e que toda a minha bagagem profissional foi construída nesse espaço, eu fiquei 2 anos no Mato Grosso do Sul, num projeto que se chamava Projeto Águia, que era junto da Federação Nacional dos APAIs e que era voltado às políticas públicas para se mudar a concepção das escolas especiais que faziam, né, que estão fazendo ainda parte desta APAI, da Federação Nacional dos APAIs. E lá a gente fez todo um treinamento, uma capacitação para ser multiplicadores aqui. Então, nós éramos em 110 técnicos no Brasil inteiro. E deste Brasil enorme, né, que nós temos aí, a ideia era multiplicar nos seus estados. E nós fizemos isso justamente porque lá, isso foi em 1994, 95. Era um período que começou a se falar mais efetivamente na situação da inclusão e que, por uma iniciativa da Federação Nacional dos APAIs, esse processo de inclusão era um objetivo maior para não ficar nessa categoria de escola especial segregadora, né? Então, foram feitas várias pesquisas, várias intervenções, eu tive a oportunidade de estudar lá. Quando eu voltei, continuei na coordenação da escola, daí fui convidada a fazer uma palestra aqui, outra ali, comecei a dar aula na instituição em que eu trabalho hoje, e em função dos trabalhos, né, acabei me desligando e diminuindo minha carga horária na APAI. Faço assessoria ainda a algumas escolas especiais, trabalho com clínica, né? Trabalho lá nessa instituição com apoio pedagógico, então estou diretamente com as escolas, com as famílias, com a rede de apoio, porque a educação especial ainda faz parte, né, dessa minha prática, mesmo sendo professora universitária. Não deixei, né, de lado isso. E essa formação toda, essa prática, essa vivência toda é que faz com que eu questione realmente a possibilidade de inclusão para todos. Porque o que vai acontecer com as escolas especiais ou as APAIs do Brasil todo, assim que a inclusão escolar realmente for uma realidade? A inclusão escolar ela já é uma realidade em alguns espaços educacionais, né? Em algumas salas de aula ela já acontece. Né? Vamos lembrar aí daquela receita do bolo. Qual é a proposta da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão? É que as escolas especiais deixem de ser escolas e passem a ser um serviço de apoio. Então, são centros de atendimento. Em vez desse aluno ir para a escola e ficar lá o período inteiro com uma professora, com no máximo 8 alunos em sala, porque a organização da escola especial ela é bem diferente do ensino comum. Então, essa organização de estar uma professora com 8 alunos, ela vai acontecer, mas o atendimento vai ser individualizado. Ela perde a característica de escola e passa a ser centro. Então, o atendimento é ambulatorial. Ela deixa de se classificar, vamos dizer assim, naquele espaço educativo único e formal para estar apoiando a rede comum. Então, o professor que trabalha nesse centro de atendimento tem que estar em sintonia com o professor do ensino comum. O tempo de formação dos 2 professores tem que estar sendo feito juntos. Então, a formação continuada dos professores que atuavam na educação especial e que atuam na educação especial e os professores da rede comum precisam estar juntos.
né? Porque estão tratando e atendendo, tratando não é o termo, mas atendendo a mesma criança, né? Atendendo esse aluno na sua especificidade, no seu desenvolvimento, nas suas condições, em diferentes espaços acadêmicos, mas que deve ser um objetivo comum. Então, a adaptação de currículo, a organização do planejamento pedagógico, a sistematização desse trabalho deve ser feita em conjunto, né? E eu gostaria de entender uma coisa, assim, que ela tem a ver com a nossa discussão, claro, mas ela talvez, assim, resida em outro lugar, que é a questão de geração de emprego. Com a inclusão escolar, e vão ser gerados mais empregos ou devem ser cortados cargos e postos de trabalho? Não, na verdade, o processo todo, né, de transição e de unificação do sistema educativo, porque assim que eu vejo esse processo de escola especial se transformar em centro de atendimento e escola comum estar agregando esses alunos, os postos vão se manter, né? O que vai acontecer? Aquele professor que atuava só na escola especializada, ele não vai ficar mais só na escola especializada. Ele deve estar fazendo essa ponte daquele serviço, daquele estímulo, e muitos dos professores vão ser retirados da escola especializada e prestando serviço só no ensino comum. O que eu vejo assim, de fator complicador e que eu acredito que hoje nós não temos um sistema ainda integrado, né, que favoreça realmente, é a condição do espaço físico. Então, nós temos uma lei de acessibilidade, né, que é 10.080, e que ela vai dizer, né, a questão da arquitetura, da situação do urbanismo, e que hoje nós sabemos que as nossas escolas comuns, né, em alguns locais, estão, assim, deixando a desejar, né, em vários aspectos, né, a questão da estrutura, do material, dos professores, né. Nós temos um índice, temos pesquisas que comprovam isso, do alto número de professores que estão em tratamento de saúde por depressão, enfim, diferentes patologias que é causado no trabalho. Isso é um dado bastante significativo quando nós pensamos em inclusão. Então, não adianta pensar que esse aluno vai sair do atendimento especializado, vai estar recebendo atendimento na escola comum e não temos aí as condições adequadas para que esse aluno venha a se desenvolver com qualidade. Quando a gente fala em lei, existe já uma previsão de recursos, por exemplo, para adequação de todo esse processo da inclusão? Nós não temos em data isso, né? Em tempo, até tanto tem que ter, até tanto, isso não existe, né? Nós sabemos que nós temos um período, como, por exemplo, a Declaração de Salamanca nos oportunizou aí 10 anos e, na verdade, não demos conta. Não existe em tanto tempo vai acontecer isso, em tanto tempo, nós não temos isso ainda definido porque estamos em construção.